Então, Pai do Senhor, irmãos, vamos estar começando então a lição da escola dominical desse dia, né? A lição de hoje, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, é a lição de número 6. Vou voltar aqui no início dela. Lição de número 6, que é a lição hoje que a gente vai estar estudando. Então, eu peguei ela aqui na internet por enquanto, porque eu não consegui fazer a apresentação dela no PowerPoint, devido ao tempo. Vou colocar ela aqui para a gente estudar ela. Lição de número 6. Deixa eu ver onde eu deixei ela aqui. Aqui. Então, a lição é a lição de número 6, né, segundo trimestre de 2020. E o nome da lição é A Condição dos Gentios Sem Deus. Esse é o nome da lição de hoje. Bem, qual que é o objetivo geral dessa lição? É esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica, né? Porque a gente sabe que a promessa que veio ali juntamente com Abraão, ela foi feita para um povo separado. O povo ia ser construído a partir de Abraão, e a ideia era que depois daquele povo abençoado, os judeus, prosperando ali, servindo a Deus, os demais viessem a querer entender o que acontecia com aquela nação e virem a buscar a Deus, porque Deus sempre trabalha assim. Ele não obriga ninguém a segui-lo, né? As pessoas têm que querê-lo. Então, o povo escolhido era para ser o povo exemplo, o que ia fazer os demais povos vir atrás para conhecer também. Bem, objetivo específico da lição. O primeiro é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. O que é espiritualmente a circuncisão e incircuncisão? Porque a gente sabe que a circuncisão, fisicamente, era um ato que acometia o povo escolhido, que eram os judeus, aonde a criança, se eu não me engano, ao 7º dia, era cortado o couro do prepúcio. Então, os filhos dos judeus passavam a ser circuncidados. Então, quando eles falam incircunciso fisicamente, é a pessoa que não passou por esse ritual. Mas o primeiro tópico, o objetivo é conceituar aqui, espiritualmente. Esse é o foco. O segundo é explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Então, eu vou só cortar aqui a minha câmera, isso, para vocês ficarem só com a minha tela. Então, eu não sei se vocês perceberam, eu cortei o áudio de todo mundo, tá todo mundo com o microfone fechado, só para não fazer ruído, mas se alguém quiser falar e comentar, clica no microfonezinho que está na sua tela, ele abre o áudio e você fala. Terminando, fecha, porque senão fica muito ruído e eu estou gravando a aula. O terceiro objetivo específico é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna, que é o que acontece quando a pessoa se afasta de Deus, né? É comum, na escuridão, a gente não saber o caminho para onde andar. Deus é a luz de Israel. O povo escolhido andava sobre a ordem, sobre a permissão, sobre a instrução de Deus. Os gentios, que não faziam parte, não escolhia seguir esse Deus, eles andavam nas trevas, e quem anda nas trevas, a gente sabe que o caminho é inseguro, né? Incerto. O texto áureo diz o seguinte: portanto, lembrei-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, aqui o que está escrito em Efésios 2:11 foi o que Paulo estava falando para a igreja, que agora aceitou a Cristo. Ou seja, aquela circuncisão física que foi feita para separar o povo de Deus, não que ela arruinou, porque os judeus é um povo que Deus tinha um compromisso, mas o povo se perdeu, que era para esperar o Messias, que era para seguir as ordens de Deus, e acabou se perdendo. Então, simplesmente o ritual da circuncisão, que era da velha lei, ele não era capaz de salvar ninguém ou mudar alguma coisa. Simplesmente era um ato físico que
que era feito para determinar esse compromisso, e agora estava perdendo o efeito, porque Cristo veio justamente para poder anular não anular, completar o que propõe a lei e apresentar agora um novo caminho. Só um momento que a minha aula aqui saiu, peraí, vou pausar aqui o vídeo que eu estou gravando. A tendência é sempre melhorar. Então, continuando aqui. Então, a gente viu que o texto áureo está em Efésios, né? Que é Paulo dizendo ali para a igreja, na carta ali para a igreja de Éfeso, que para eles lembrar que outrora eles também eram gentios na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, ele está falando que as mesmas pessoas que agora estão em Cristo ali, que fez uma nova aliança com Deus, outrora também estava lá fora. Então, a gente tem que compreender que as pessoas lá fora, que estão cometendo os erros, estão fazendo as coisas da forma contrária ao que Deus propõe, são pessoas que ou se consideram circuncisos ali na carne, mas não tem a circuncisão com Deus. E a gente lembrar que um dia a gente esteve lá também, e que há salvação, há mudança, há uma forma de fazer aliança com Deus. Então, verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então, aonde que essa circuncisão agora abriu para todo mundo, né? Porque o ato da circuncisão era os judeus ali, aquela situação física. Com Cristo foi feita uma nova aliança com todo o povo. Porque Cristo diz que todo aquele que crê no nome dele poderá ser chamado filho de Deus, né? Passa a ser co-herdeiro com ele, quem é banhado pelo sangue dele. Então, outrora sem Deus, essas pessoas, agora por meio de Cristo, eles se tornaram descendentes também de Abraão. É como se fosse feita uma nova circuncisão através de Cristo. A gente não é da linhagem dos judeus, mas a gente passou a ser da linhagem dos judeus uma vez que Cristo nos unificou com o sangue dele. Então, aqui está a leitura sugerida, né, para estudo em casa. Vamos pular ela aqui. E a leitura que é sugerida nessa lição é Efésios 2, 11 e 12 e Romanos 4, 12 e 14. Em Efésios 2, né, o que diz aqui o versículo 11? Ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E Romanos: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Então, a leitura aqui romana. Agora, começando aqui na parte da lição, né? Introdução. Na lição de hoje, então, a gente vai ver que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, assim, lembra que Paulo foi um dos apóstolos ali que pregou muito para o povo gentil, né? Paulo trabalhou muito em converter esse povo que não fazia parte da promessa que vinha da linhagem de Abraão. Então, Paulo ali agora, nessa carta, ele está lembrando esses irmãos que eram gentios, que não eram dos judeus, que ele estava privado antes, né, de conhecer Cristo. Eles estavam sem Cristo, eles eram separados de Israel, porque os gentios não se misturavam com os judeus, alienados quanto à promessa. Então, tinha promessa para Israel, mas eles não tinham promessa, eles queriam usufruir da promessa também, como aquela mulher samaritana disse aquela vez.
que ela conhecia sobre o profeta, que havia de vir um Messias, mas a promessa não era para eles também. Eles não tinham esperança e sem Deus no mundo, né? Eles não tinham, não viam uma luz, estava na completa escuridão. Então, o que a gente vai fazer é estudar cada um desses aspectos, né? E aí, no primeiro tópico, que é chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então, os judeus não se misturavam com os gentios de forma alguma e eles eram ditos como incircuncisos, ou seja, não faz parte da promessa de Deus. E por esse motivo eles eram desprezados, os judeus achavam que tinham que desprezá-los. E teve uma grande surpresa quando Cristo veio e não rejeitou ninguém. Então, porque era um povo profano, morto espiritualmente, e que não fazia parte da promessa, não seguia nenhuma lei que os judeus seguiam. Agora, aqui no item 1 fala sobre o conceito de circuncisão. Então, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia, então eu errei, eu falei que era no 7º. No 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Também, por exemplo, um israelita tinha uns escravos ali, comprou uns escravos e tal. Todo o povo que estava junto com Israel, que tinha que seguir os costumes ali, tinha que ser circuncidado. Então, até os escravos, mesmo que não era herdeiro de Abraão, eles passavam a fazer parte dos judeus a partir do momento que eles eram circuncidados. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, né? Que está em Gênesis 17, 14. A incircuncisão tornou-se um sinal de que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, essa era a marca. O que era circuncidado faz parte da aliança de Abraão, era o povo de Deus ali na terra. Os que não tinham passado por esse ato físico, não era circuncidado, não fazia parte da promessa ali que Deus tinha feito para Abraão. Então, os judeus eram um povo separado, foi separado pelo próprio Deus. E o que é a circuncisão? Como eu disse para os irmãos, a circuncisão hoje é uma cirurgia chamada fimose, que é onde no órgão sexual masculino é cortado aquele corinho do prepúcio, aquele que cobre ali a cabeça do órgão sexual masculino. Então, retira aquela parte ali tudinho, e isso era feito quando era criança ainda, 8 dias de nascido. Era feito com as crianças. Naquela época, né, não é hoje como hoje, que tem hospitais e anestesia e tudo mais. Então, era uma coisa feita, acredito eu, sem anestesia, ou então alguma coisa ali meio que natural, mas para uma criança de 8 anos cicatriza muito rápido, porque a criança está em constante formação, e acredito que por esse motivo não infeccionava, né? Como os judeus fazem isso até hoje, acredito que isso deve ser feito ainda com os rituais parecidos como que era antigamente, mas com o uso das novas tecnologias. Então deve ser uma coisa mais simples, mas devia ser uma coisa meio complicada para a época, mas era feito. E tanto que isso aqui era complicado, se fosse feito fora da época, que tem aquela história que aconteceu na história de Jacó, que uma das filhas de Jacó, ela foi abusada por um rapaz de uma comunidade lá onde eles estavam acampados, eu não lembro o nome, e aí o rapaz se apaixonou por ela e pediu para casar com ela. E aí os filhos de Jacó fingiu ter aceitado tudo bem e tal, mas eles queriam vingar o que tinha feito com a irmã deles. Então aceitou tudinho e tal, pensaram que estava tudo bem, eles falaram que só ia aceitar se o povo daquela cidade inteira circuncidasse também. E aí quando o povo se circuncidou, ou seja, já tudo adulto ali, dizem que quando eles estavam dando maior sofrimento da dor da circuncisão ainda, sofrendo por ter feito esse ato, eles vieram na calada da noite e assassinou todos os homens da cidade e levou as mulheres para eles como prisioneiras e escravas e tudo mais. Então, assim, isso dá para a gente entender que é um procedimento complicado
e que, passado da época, deve ser muito mais complicado para recuperar, porque uma criança, a gente sabe que o fator de cura deles é muito maior. Bem, o que é o significado religioso da circuncisão? Então a gente falou do significado físico, que era simplesmente retirar esse couro ali que tinha no órgão sexual masculino. Agora, o significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, o significado religioso era a separação, né, que esse ato proporcionava. Então, isso é o que diferenciava um homem judeu de qualquer outro homem, né? Porque ninguém mais fazia esse procedimento. Então, só o homem judeu que tinha essa diferença. Então, aquilo ali representava para ele uma santificação, uma pureza, e justamente era feito no órgão sexual, porque naquela época os maiores pecados cometidos, as maiores depravações que tinham eram focados em sexualidade, né? Então tinha muitos atos religiosos daquela época, os cultos pagãos, que tinha a ver com sexualidade, com prostituição, coisas que Deus abomina. Então, esse ato que os judeus tinham que fazer era justamente no órgão que praticava esse maior mal na época. Então isso mostrava para o judeu que ele era separado, ele era diferente. E, como aqui está dizendo, eles levavam tão a sério isso, essa separação que eles tinham, que eles recusavam até comer com incircunciso. Então, tem um incircunciso na mesa, eles nem sentavam. É impuro, só de ele estar no ambiente ali já contamina tudo. Deixa eu só ver aqui se tem alguém aqui no grupo aqui mandando mensagem que está vibrando aqui. Deixa eu ver. A irmã Nilda, né? Tá chorando. Acredito que ela tá com problema para conectar. Deixa eu ver aqui se... eu tô com a Nilde, com o Flávio e com o pastor ainda aqui na sala. E lembrando os irmãos, se quiserem falar, é só abrir o áudio, tá? Na próxima aula vai estar muito melhor, melhorando sempre. Então, irmãos, continuando aqui a lição. Então, o tópico 3, né, a circuncisão do coração. Então a gente já viu a circuncisão física, que era o ato de cortar o couro do prepúcio, a circuncisão, a representação dela religiosa, que representava a santificação, né, a limpeza ali, a separação ali do pecado, purificando, e agora a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Foi onde ele falou lá no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 11, parte B. Então, assim, os judeus eram circuncidados fisicamente, tinha o couro do prepúcio ali arrancado. Porém, é uma coisa física realizada por mãos humanas. Se a pessoa não tivesse não fosse circuncidado também, entendesse o ato religioso ali e de separação, era simplesmente uma cirurgia qualquer, como a gente pode fazer hoje ali, quando você arranca uma unha e tem que fazer a cirurgia para cauterizar aquele ferimento, alguma coisa. Então não significava nada, só esse ato sem entender o que significava. Agora, a boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Então, assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão nem circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, assim, o que Paulo quis deixar bem claro, que mesmo os judeus que estavam ali agora, tinham aceitado e queriam impor dificuldade para os gentios, porque eles eram o povo escolhido, Paulo quis deixar bem claro que o que ele estava passando agora não era simplesmente um ato de ter cortado um couro do prepúcio e continuar no pecado como muitos judeus viviam, não. Agora era diferente. O que Cristo propôs era diferente, porque agora
essa circuncisão que era feita no coração, ela era capaz de mudar a pessoa de verdade, e ela está ali por amor a Cristo. Então, assim, e isso faz a pessoa se tornar uma nova criatura. O fato de eu ter o cor do prepúcio retirado não vai me tornar uma nova criatura. O fato de eu ter modificado alguma coisa fisicamente em mim não vai me tornar uma nova criatura. O fato de alguém falar que eu sou escolhido e eu achar que eu sou melhor do que o outro porque eu sou escolhido, não vai me tornar uma nova criatura. Agora, quando eu creio na pregação de Cristo, quando eu me converto ao que Ele falou, quando eu me entrego a minha vida a Ele, aí eu me torno uma nova criatura. Então essa é a circuncisão do coração. Agora, irmãos, quem faz parte dessa nova aliança não é o circunciso fisicamente, mas sim o que foi circuncidado no coração, ou seja, o que se tornou uma nova criatura. Essa é a marca que ficou agora para a nova aliança. Então, você não precisa mais fazer nada fisicamente para representar que você é de Deus. Você precisa entregar a sua vida a Deus. Você tem que deixar o seu coração trabalhar para Deus. Você tem que entregar de corpo e alma para Deus. Isso é o sinal da circuncisão da nova aliança. Então, o que é a circuncisão da nova aliança, né? O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Por que isso? Porque os judeus, irmãos, naquela época, quando a igreja começou a se formar, eles queriam que os gentios que aceitavam a Cristo fizessem cirurgia também e circuncidassem, porque a promessa de Cristo eles entendiam que era só para eles. Mas Cristo expandiu muito mais, né? Ele veio para cumprir o que tinha prometido Deus ali para os judeus ali, mas ele veio para um projeto muito maior do que aquilo e os judeus não conseguiam compreender. Tanto que no final da vida, nas últimas palavras de Cristo ali para os apóstolos, foi para eles sair pelo mundo e pregar o evangelho, mas não era só para judeus, ele falou para toda criatura. E todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então agora era muito maior o que Deus estava fazendo. A aliança é através de Cristo para todos aqueles que circuncidar o coração. Então, a discussão era essa, né? Judeus queriam que os gentios circuncidassem, e Paulo, e os gentios não queriam circuncidar, então Paulo veio ali com essa ministração para eles entenderem isso. Então, olha só, em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, assim, esse debate, os irmãos podem imaginar que levou tempo e muitas discussões, mas com o auxílio do Espírito Santo, como aqui disse, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar, a deixar claro agora que a nova aliança representava o seguinte, que a circuncisão é o povo que estava ali servindo a Deus no Espírito, gloriando somente em Jesus e não confiando na carne. Isso é o sinal, o verdadeiro sinal de que você é circuncidado. Então, essa agora é a marca da nova aliança. Não é fisicamente agora, é no coração a circuncisão tem que ser feita. A glória é só para Cristo, a carne você não confia nela, que ela te trai, e a sua vida é servir a Deus. Então, nesse tópico, né, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Agora, vamos aqui, se quer um comentário, vamos aqui para o segundo tópico. O segundo tópico, ele fala sobre estranhos ao concerto da promessa, né? Então, nessa parte, o apóstolo aponta a situação dos gentios. Então, naquele tempo, eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. O que ele quer dizer com isso, né? Primeiro vamos ver o que é uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, acreditavam em tudo, em qualquer coisa, e portanto, sem Cristo, porque quem acredita em qualquer outra coisa
de fato não acredita em Cristo, porque ele é o único, né? Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Então, não que eles não eram religiosos, que eles tinham uma fé, o problema é que eles tinham fé vã, fé na criação, não no Criador. Então, eles estavam sem Cristo. Também significava que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então, além deles serem pagãos, adorar várias outras coisas, eles não conheciam a história do Filho de Deus que viria salvar a humanidade, né? Então, ele estava de verdade sem Cristo. Então, aqui fala que eles não sabiam da promessa acerca dele, né? De que viria o Messias, né? Para salvar a humanidade. No 2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido, e consequentemente não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e à sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e Jacó, né? Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornaram descendência de Abraão. Então, a situação dos gentios era complicada, porque eles não faziam parte do povo separado. E acreditavam que, os judeus pelo menos, que como eles que eram escolhidos e os gentios não, então os gentios eram um povo condenado, que não tinha solução, não tinha salvação, era impuro, não podia se misturar. E quanto mais os gentios viviam ali no seu paganismo, na sua escuridão, mais difícil era deles encontrar essa salvação. E o exemplo para essa salvação viria a ser o povo escolhido. Só que o povo se tornou soberbo. Ou seja, eu sou escolhido, eu sou bom, eu sou melhor, e o outro não tem oportunidade. E não era isso a visão de Deus. Tanto que não foi isso que Cristo veio pregar. Que quando ele veio, ele comia com pecadores, porque ele não fazia acepção de pessoas. Ele andava com as viúvas, que eram mulheres rejeitadas na época. Ele entrava na casa de fariseus. Ele entrava, comia com samaritano. Então, assim, isso que era para ser o exemplo de Israel dado ao mundo. Mas não foi o que a gente viu acontecer ao longo do tempo. Então, o que foi criado foi uma discriminação ali, o povo por eles não fazer parte da aliança. Então, era um povo rejeitado, discriminado e, portanto, humilhado pelos israelitas, né? Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separada da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabeleceram com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo e revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, olha só a situação, como era complicada. Toda essa história que a gente lê hoje, que sabe que para Abraão, Deus fez uma promessa que da mulher ia surgir um homem que pisar na cabeça da cobra. Moisés ali, que separou o povo ali, tirou o povo ali da escravidão para ser o povo escolhido de Deus. De Davi ali, que Deus prometeu que da linhagem dele ia vir o Messias. Então, essas esperanças todas que o Israel tinha, mesmo cometendo vários erros, os gentios não tinham. Era um povo que vivia até sem esperança. Não estou culpando a Deus pelo pecado que eles cometiam, porque a separação do homem de Deus, o afastamento, dá por parte nossa do homem, não por parte de Deus. Deus, ele nunca se afasta da gente, mas a gente que vira as costas para ele. Então o povo se perdeu na escuridão e, o pior, vagava por ela, por não saber o caminho da luz, e nem tinha esperança de que essa luz surgisse um dia. O povo que poderia ser o exemplo, o modelo, o rejeitaram.
Então, por isso que a gente fala que os gentios eles eram alienados aos pactos da promessa. E agora, eles se tornaram herdeiros da maravilhosa promessa, né? Através de Cristo. Então, resumo desse tópico, ele fala sobre a antiga condição dos gentios. Era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Então essa era a situação deles. Agora, no próximo tópico aqui, que é o 3, fala sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, desprovido de esperança, como eu disse para vocês, eles não conheciam todas aquelas promessas, eles não tinham o que esperar do futuro, eles não sabiam o caminho. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Está lá em Salmo 130, no verso 5, e em Jeremias, capítulo 17, verso 7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, que consequentemente pudesse ser ditosa. Então, assim, a própria filosofia dos gregos ali, o que eles pregavam ali, mostrava que esse povo era um povo que não tinha esperança, porque eles não viam possibilidade de uma vida além do túmulo, ou seja, a morte é o fim. Só que eles não sabiam, que a morte está longe de ser o fim. A morte é só mais uma etapa. Dali para frente começa outra parte da história. Então, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como você está em 1 Coríntios 9:10, Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas, Aí tem várias referências que mostram essas incertezas e medos. Tem Hebreus 6:18, 19, 2 Coríntios 7:10. Então, por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, assim, um povo sem no que acreditar, sem no que esperar, era um povo que realmente estava perdido, achava que tudo se resumia àquilo ali que estava passando. Então, como a esperança é a âncora para a alma, essas pessoas que não tinham essa esperança, não tinham no que crer, eles padeciam de medo e incerteza, é o que circunda o homem. Hoje em dia a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, porque a gente tem no que esperar. Que crente que não está à espera da volta de Cristo? Que crente que tem medo da morte, sabendo que a morte é apenas mais uma passagem para encontrar com o Criador? A gente tem medo de como ela pode vir, mas no fundo, o crente sabe que ela só é mais uma passagem, porque ele sabe que a promessa de Cristo é verdadeira na vida dele. Então, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significava que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, não acreditavam em nenhum, eram em vários. Eles tinham vários deuses com D minúsculo, só que o Deus com D maiúsculo eles não tinham. Então, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, Repara que o Deus aqui é com D minúsculo, porque não é o Deus único, Então, assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Então, isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Tratava-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, assim,
tinha vários deuses para ele seguir, mas nenhum era o verdadeiro. E era justamente esses deuses, essa idolatria, que fazia o povo se mergulhar cada vez mais nas incertezas, nas depressões e no pecado. Porque a maioria desses rituais, desses cultos pagãos, são rituais que ofendem diretamente a Deus. Então, quanto mais eles buscavam um Deus, mais eles se afastavam de Deus. Porque eles não conheciam essa promessa do Deus verdadeiro, mas que felizmente foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, né? Deus aprove um meio dos gentios encontrar a luz novamente, né? Então, assim, olha a situação. Deus cria o homem, Deus dá tudo para o homem, Deus tem comunhão com o homem. O homem não obedece, o homem afasta, o homem não busca, o homem, na sua tentativa vã de voltar a Deus, afasta cada vez mais, e Deus, que era o principal ofendido nessa história por ter sido rejeitado, é o que tem que prover um meio do homem retornar para ele, porque o homem não consegue fazer isso por conta própria. E é isso que é a nossa história, né? Cristo veio e fez o papel de que nenhum homem conseguiu fazer. Então, a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno, né? Esse que é o caminho das pessoas que não têm Deus, né? E, conclusão final da lição, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Isso que ele está concluindo aí, eu posso concluir para mim, você pode levar para você, porque a gente não faz parte da circuncisão judaica. Então, a gente era esse povo sem esperança, esse povo sem Deus. Separado de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa. Ou seja, a gente não sabia das promessas que Deus tinha feito para regenerar a humanidade. Desesperançados e longe de Deus. A gente não tinha no que crer, no que esperar. E quanto mais deuses a gente buscava, mais nos afastavam do verdadeiro. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus, bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, concluindo a lição, esse povo que outrora não fazia parte, esse povo somos nós também. Nós fomos aceitos por Cristo a partir do momento que cremos nele, fazemos a circuncidão em nosso coração e passamos a fazer parte do povo eleito. Então, essa circuncisão agora não é mais física, agora ela é espiritual. Ela é a separação da sua vida carnal para a sua vida espiritual. Agora, você não confia mais em cavalos, nem em cavaleiros, nem na carne. Você confia em Deus. Esse é o nosso foco, o nosso principal foco na vida, né? E aqui a gente tem, para finalizar, irmãos, as perguntinhas a respeito da lição. A primeira, ele pergunta o que é circuncisão, né? E aí ele já vem com a resposta, ó. É a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Hoje é chamado fazer cirurgia de fimose. É a mesma coisa. Qual o significado religioso da circuncisão, né? Seu significado religioso apontava para a santificação. E, na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? Então, a religiosidade dos gentios os gentios eram incapazes de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Cite 3 pactos que giram em torno da promessa do advento do Messias. Os 3 pactos. O abraâmico, foi feito a Abraão. Aquela hora eu li abraâmico e pensei em adâmico, né? Eu confundi, perdão, irmãos. Aqui o pacto é abraâmico, então abraâmico é a promessa que Deus fez para Abraão. Não foi o que Deus falou lá no Éden, não, quando falou para a serpente. Então, o abraâmico, o mosaico, que foi feito com Moisés, e o davídico, que foi o outro feito com Davi. E qual o significado da palavra esperança e a relação de seu principal
qual o significado da palavra esperança e a relação de seu principal uso. Então a palavra esperança significa confiança nas Escrituras e o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, assim a gente finalizou a lição 6. Para a lição 7, que é a próxima, no próximo sábado às 7h30, se Deus assim permitir, eu garanto para os irmãos que vai ser muito melhor. Vou organizar isso numa apresentação para ficar com a tela um pouco maior e imagens para contextualizar alguma coisa. E enquanto isso, ao longo da semana, eu vou incentivando os irmãos a tentar acessar o aplicativo para ver se consegue, porque basta clicar no link para poder entrar na sala. Então, baixou o aplicativo no celular e deixa o aplicativo lá, esquece que ele existe. Quando eu mandar o link, que é esse link que eu mandei hoje, ele nunca muda, é sempre o mesmo. Você clica e você já entra põe seu nome e entra na sala. Aí, quem permite você entrar na sala é quem organizou a reunião, que sou eu. Aí, quando eu permitir, você entra na sala. Isso é porque essa ferramenta, ela é uma ferramenta paga e eu tenho acesso a ela pelo Senai. Por isso que eu tenho acesso a ela, senão eu teria que ter comprado a licença para usar. Então, eu posso organizar uma reunião e aí eu consigo aceitar os irmãos na reunião. Eu finalizei aqui então a parte, né? Pastor, você poderia abrir seu microfone para fazer alguma consideração? Gente, eu estou gravando aqui o áudio ainda. Se eu falar, os irmãos vão ouvir. Se eu não abrir o microfone ainda, está fechado. Precisa passar o dedo na tela do seu celular e clicar bem nesse microfonezinho aí, ok? Quando você clicar nele, ele libera a sua voz. Irmão Teófilo, pode ser eu interrompendo aqui. Pode falar, irmão, já finalizei. O aplicativo tem que permanecer no aparelho, né? Não pode instalar, não. Você deixa ele, você pode até desinstalar, mas para entrar de novo você tem que ter ele de novo, porque o link que eu mando, ele só abre pelo aplicativo. Você não vai usar ele para mais nada, é só para entrar nessa reunião. Você pode excluir ele, aí quando chegar no sábado você baixa de novo. Não, vou deixar baixado mesmo, mais fácil. Se tiver espaço aí no seu celular, pode deixar baixado. Tô vendo se o pastor tá vendo se ele consegue liberar o áudio para poder falar. Oi, Caio, Pai do Senhor, ajuda o pastor a liberar o áudio aí. Precisa passar o dedo na tela do aplicativo e aí esse microfone. Peraí, tô tentando ajudar ele. Aí, Tá meio complicado. deu certo agora. Deu certo. Tô escutando. Pastor, eu finalizei aqui. Se eu quiser fazer alguma consideração final, essa aula está sendo gravada e eu vou colocar lá no grupo para os irmãos ver também. Chamirei. Bom, Teófilo, tá me ouvindo? Tô perfeitamente. É o seguinte, então eu vou fazer as nossas considerações. Caros irmãos, com muita alegria e com muito gosto, nós estamos iniciando esse trabalho. Os irmãos nos perdoem pelas deficiências, mas nós vamos ampliar. No próximo sábado vai ser melhor, se Deus quiser. Durante essa semana nós vamos ver alguma coisa. E eu peço que os irmãos empenhem e divulguem. Veja aquelas pessoas que estão fora, traz elas para o grupo. E vamos, então, aprender da palavra de Deus nesse período tenebroso que nós estamos passando. Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz. Eu agradeço o irmão Teófilo e a todos pela atenção. E sábado que vem, nesse mesmo horário, das 7h30 às 8h30, vai estar melhor. Nós vamos ver o que vai precisar para as mudanças que são necessárias. Mas, de qualquer forma, eu já fiquei muito feliz e alegre. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor a todos. Amém. Então, vou fechar aqui agora. O que eu faço? É só o senhor clicar bem nesse telefonezinho vermelho que tem na sua tela. Quando o senhor clicar, o senhor sai da reunião. E eu também tenho como tirar o senhor da reunião. Eu vou tirar agora, o senhor vai sair, quer ver? Irmã Nilde, eu vou encerrar aqui a reunião também, aí eu vou tirar a irmã da reunião, tá bom? E aí na próxima aula, é só... eu vou liberar o link de novo, mas o link é esse que eu te passei hoje, nunca vai mudar, tá? Deu o horário da aula, clicou no link, eu vou estar na sala esperando. Tá bom, então. Então, Pai do Senhor, fique com Deus.
Irmão Flávio também, se estiver ouvindo, a mesma coisa, semana que vem no mesmo horário, o link é o mesmo, mas eu vou colocar na sala também. Agora eu vou tirar o irmão da reunião para encerrar a aula. Pai do Senhor. E finalizamos a aula então, irmãos. Obrigado pela cooperação e até a próxima.